Venda de MIPs em supermercados pode vir a ocorrer sem o profissional farmacêutico e prefeito do Rio veta a PL que previa pontos de recarga de veículos elétricos em estacionamentos privados, inclusive de farmácias e drogarias. Esses e outros assuntos no Bula Legal de hoje. Fica comigo até o fim, roda a vinheta. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao primeiro Bula Legal de 2024. Por aqui estamos retomando os trabalhos, ao mesmo tempo em que os parlamentares retomam as suas atividades no Congresso, nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais de todo o Brasil. Para acompanhar os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nós publicamos um Bula por mês. E assim que a gente publica, o YouTube notifica você se você for inscrito e tiver ativado o sininho, combinado? Estão aqui comigo os nossos comentaristas, André Borba, que é analista político da Arco Advice, empresa referência na área de análise política, e Rafael Spinel, advogado, presidente executivo da ABC Pharma. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aí começando o ano, espero que a gente tenha pautas bem interessantes ao longo de 2024. Como eu gosto de fazer, vou iniciar com o Rafael pelas pautas nacionais. Rafael, bem-vindo, obrigada. Já começo te perguntando o que andou no PL 1559 de 2021, que trata do piso salarial do farmacêutico. A gente teve alguma modificação do fim de ano de 2023 para esse iniciozinho de 2024? Olá, Viviane. Um excelente 2024 a todos. Sim, tivemos, e acho que é importante, me permite fazer rapidamente um resumo, né? É um projeto que objetiva estabelecer um piso salarial farmacêutico no valor de 6.500. Lembrando que em 2022 esse projeto ele foi analisado e aprovado na Comissão de Seguridade Social. Qual é o fato novo? Antes do recesso parlamentar, Viviane, o deputado Ayrton Faleiro, que é o relator do projeto na Comissão de Trabalho, que é a segunda comissão na qual este projeto tramitará, apresentou um parecer favorável à proposta. Tá? Então, dois pontos importantes para que a gente analise aqui, Viviane. Neste ano, nós teremos as eleições de novos presidentes das comissões na Câmara. Desse modo, existe uma possibilidade da designação de um novo relator na Comissão de Trabalho, com a perspectiva de um novo relatório. Entretanto, caso o deputado Ayrton Faleiro ele continue membro na Comissão de Trabalho, também existe uma possibilidade de retornar à relatoria. Então, posto isto, é importante esclarecer melhor que caberá aos membros da Comissão de Trabalho enfrentar e analisar o projeto, concordando ou não com o parecer que foi apresentado. Caso ele seja aprovado nesta comissão, na Comissão de Trabalho, lembrando, o projeto ainda deverá ser analisado por mais 3 comissões: Comissão de Administração e Serviço Público, Finanças e Tributação e, por fim, na Comissão de Constituição e Justiça. Ótimo, então a gente segue por aqui acompanhando o andamento do projeto do piso salarial do farmacêutico. E vamos falar agora do PL 1774 de 2019, que visa autorizar supermercados a dispensarem MIPs. Vamos entrar o ano de 2024 falando sobre a venda de MIPs em supermercados. Esse assunto já virou uma novela, Rafael. A deputada Adriana Ventura apresentou parecer afastando a necessidade de existir um profissional farmacêutico nesses locais para que a venda seja feita. Um problema grave do ponto de vista sanitário, pelo menos a meu ver. Rafael, qual o impacto desse parecer da Adriana Ventura no andamento do projeto e no que pode vir daí para frente? Certo, Viviane. Adriana Ventura, deputada aqui no estado de São Paulo, ela é relatora do projeto e, como você bem mencionou, apresentou um parecer favorável na Comissão de Saúde, né? No parecer, ela propõe a alteração da Lei 5.991 de 73 para permitir a venda de MIPs em supermercados e também em lojas de conveniência. E aí um ponto importante que, no parecer dela, ela afasta a obrigatoriedade da intervenção do profissional farmacêutico para a dispensação destes medicamentos. O projeto e o respectivo parecer apresentado, eles deverão ser analisados pelos membros da Comissão de Saúde.
ressaltando, como eu expus com relação ao projeto do piso salarial, ocorrerão novas eleições dos presidentes das comissões temáticas na Câmara e há possibilidade de possíveis reflexos. Acredito que ela permanecerá com a relatoria deste projeto, então há perspectiva que o tema seja objeto de um grande debate na Comissão de Saúde, dado aspectos como você colocou que são importantes, risco sanitário, quais são os efeitos que podem trazer para a população, tudo isso deverá ser analisado e debatido na Comissão de Saúde. Vamos ficar na torcida para que a gente consiga acabar de uma vez por todas com essa proposta de levar medicamentos para supermercados. Isso dá pauta até para outro programa. Bom, agora a gente vai falar sobre trabalho nos feriados. Para relembrar, no ano passado, a portaria 3665 do Ministério do Trabalho e Emprego passou a proibir o trabalho em feriados sem que haja autorização em convenção coletiva de trabalho, ou seja, para que o funcionário trabalhe nos feriados, trabalhasse nos feriados, seria necessária a convenção coletiva de trabalho mencionando isso. Essa portaria, ela está suspensa nesse exato momento, me corrija, Rafael, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, ela está suspensa porque quando ela foi publicada foi um alvoroço, foi uma confusão só, principalmente para o nosso setor, porque farmácia é um estabelecimento de saúde e uma portaria como essa não pode dizer que farmácia não vai funcionar. É um assunto delicado. E por conta dessa portaria, rapidamente o setor, a ABC Farma, outras entidades se movimentaram e conseguiram, como eu disse, suspender os efeitos da portaria até que se consiga excluir farmácias e drogarias desse rol de estabelecimentos. E aí, Rafael, nós estamos na expectativa de publicação dessa nova portaria que exclui farmácias e drogarias. É isso? A gente pode esperar essa publicação para daqui uma semana, duas? Qual a sua expectativa? Perfeito, Viviane. Complementando a sua fala, de fato, diante da repercussão do movimento dos setores atingidos, né, em razão da publicação da portaria, em novembro de 2023, o Ministério do Trabalho ele publicou uma nova portaria, foi a portaria 3.708, postergando o início dos efeitos da portaria 3665 para o dia 1º de março de 2024. Isso é um ponto importante, essa data. Durante este período, foi também instituído um grupo de trabalho formado por representantes do governo, dos empregadores e dos empregados, justamente para debater a questão. E aí, qual é o ponto importante? No início deste mês de fevereiro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, manifestou publicamente que os estabelecimentos essenciais, a exemplo das farmácias, estabelecimento de saúde, ficarão de fora da medida, ou seja, não serão atingidos pelos efeitos da portaria 3665. De fato, as farmácias, como uma atividade essencial, como um estabelecimento de saúde, não poderia ficar condicionado o seu funcionamento mediante uma prévia autorização numa convenção coletiva de trabalho. Portanto, lembra que eu falei daquela data do dia 1º de março, onde inicia-se a vigência, dos efeitos da vigência da portaria 3665? Esta nova portaria, alterando, né, o contexto, deverá ser publicada antes do dia 1º de março, para que, de fato, quando iniciasse os efeitos da vigência da portaria 3665, não haja a sua incidência com relação aos estabelecimentos tais quais como as farmácias. Bom, então já está aí, já está batendo a porta, a qualquer momento a gente pode ter a publicação dessa nova portaria. Fique ligado nas redes sociais da Ascoferj, na revista da farmácia, porque certamente vamos noticiar a publicação dessa nova portaria, excluindo farmácias e drogarias. E aí eu tenho aqui uma última pauta nacional, que é sobre prescrição de medicamentos. Esse assunto tem sido, na verdade, prescrição de medicamentos por profissionais que não são médicos, como enfermeiros e farmacêuticos. Esse assunto tem sido discutido na tramitação do PL 3949 de 2023, que prevê a prescrição de medicamentos por enfermeiros autônomos. Além dele,
Temos o PL 5443 de 2019, que propõe a criação de uma nova categoria de medicamentos classificados como tarja azul, que poderiam ser prescritos por farmacêuticos. Bom, o que a gente está discutindo aqui, pontuando aqui, é a ampliação dessa autorização para prescrever medicamentos, que deixaria de ser só uma atividade, não sei se eu posso dizer assim, Rafael, mas uma atividade médica, mas também para ser uma atividade feita por enfermeiros e farmacêuticos. E aí, Rafael, qual a sua avaliação como advogado, como membro do setor, em relação a essas propostas, a essa extensão da prescrição para profissionais que não são médicos, a exemplo de farmacêuticos e enfermeiros? Correto, Viviane. Primeiro ponto, o que me parece fundamental é que tem que se garantir que a prescrição de medicamentos, tarjados ou não, ela seja realizada por profissional de saúde que detenha conhecimentos e habilidades de informação específica, de modo que ele contribua tanto para a racionalidade do uso, quanto garanta também a saúde do paciente. Perceba, Viviane, que os projetos, de fato, ele possibilitam um importante debate que passa pela análise, ao meu sentir, de um modelo de prescrição como prática multiprofissional, né? E também se faz aqui uma necessidade de análise dos potenciais efeitos. A prescrição, ela é restrita aos profissionais da área médica, um ato médico, e se for possível, essa ampliação, como deve ser efetivada, quais seriam os limites e as responsabilidades de atuação de cada profissional na área da saúde. Vale lembrar, para quem no nosso setor, na nossa área, que a prescrição é uma das atribuições clínicas do profissional farmacêutico, inclusive regulamentada por uma resolução, que é a resolução número 585 do Conselho Federal de Farmácia. Então, eu acredito, Viviane, que caberá ao parlamento uma discussão bastante técnica sobre os projetos, sobre o objeto, melhor, o objeto dos projetos de leis e, obviamente, deverá oportunizar a todos os atores envolvidos e impactados a participação. Acho que é um tema muito relevante, que pode trazer efeitos positivos, mas é necessário uma discussão muito profunda, muito técnica no Congresso. Os farmacêuticos, eles podem prescrever os MIPs, aqueles medicamentos que já são isentos de prescrição, mas a intenção é que o farmacêutico, na hora de indicar esse medicamento, oriente o paciente, fale sobre qual o melhor momento para tomar, como deve tomar e, muito importante, avisar ao paciente que se persistirem os sintomas, ele deverá procurar um atendimento médico. Isso é muito importante. Rafael, muito obrigada. Eu falo agora com o André Borba, da Arco Advice. André, estamos retomando todas as atividades. Eu espero que a gente tenha bastante assunto para discutir no Bula aqui ao longo de 2024. E eu quero começar contigo falando sobre o PL 2107 de 2016, que tramita na ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esse projeto prevê a colocação de cartaz na farmácia informando sobre os cuidados no uso de descongestionantes nasais. Pelo que eu entendi, André, houve um veto em relação ao artigo que trata das penalidades. Como vai esse ponto dentro do PL e qual o próximo passo? Muito obrigada pela sua participação. Bom, eu que agradeço, feliz ano novo a ambos e também a todos que nos assistem. As atividades legislativas estão retomando aos poucos e com certeza teremos muitas emoções, espero mais positivas do que negativas durante esse ano. Bom, como você mencionou, sim, houve o veto do parágrafo único do artigo 3º desse projeto, que trata exclusivamente dessa penalidade. O governador, ao vetar, ele entende que isso já há uma lei, que é a Lei 6.007 de 2011, em que nessa lei já estabelece os critérios para aplicações de sanções e penalidades pelo poder público, de uma forma que causa segurança jurídica para toda a sociedade. Então ele entende que nesse ponto colocar se cada norma vier com uma aplicação de uma penalidade diferente, ele entende que essa não é a forma correta, por isso houve esse veto. O
passo seguinte ao veto é a análise, né, pela própria Assembleia Legislativa, que por maioria absoluta, 36 de 70 deputados, podem manter ou não o veto. O que aconteceu foi que a Assembleia Legislativa, de uma forma simbólica, isso quer dizer que já havia um acordo prévio, mantiveram esse veto parcial. Então, de fato, saiu dessa legislação que foi aprovada a questão, esse artigo que falava sobre a penalidade especificamente. E qual é a lei que trata das penalidades, caso o nosso público Seis- queira consultar? 6.007 de 2011. 6.007 de 2011, certo? Sim, lei estadual 6.007. Tá aqui na descrição do vídeo para você pesquisar depois. Bom, agora a gente vai falar sobre Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tivemos o veto do prefeito Eduardo Paes ao PL 1956 de 2023. Falamos desse PL, acho que uns 2 programas anteriores. Esse projeto, ele estabelecia a obrigatoriedade de estacionamento, vou repetir. Esse projeto estabelecia a obrigatoriedade de pontos de recarga de veículos elétricos e híbridos em estacionamentos privados de uso coletivo. A princípio, incluiria farmácia e drogaria. E aí o prefeito foi lá e vetou. André, o que acontece agora a partir desse veto? Bom, vou fazer só uma ressalva também. Como você mencionou, o projeto na sua forma original, ele não trazia distinção, ele falava só que 5% das vagas teriam que ser destinadas. Só que houve uma emenda do vereador Eliseu Kessler, que é um vereador muito parceiro do setor, que ele apresentou uma emenda para pelo menos colocar na lei que essa obrigatoriedade se daria para estabelecimentos que possuíssem um estacionamento acima de 20 vagas. Acima de 20 carros. Quem tivesse menos não estaria sujeito. Essa emenda dele foi aprovada. Isso acabaria excluindo as farmácias, geralmente porque uma farmácia tem o quê? 5 vagas, 4, 5 vagas em frente à farmácia. Sim, acredito que sim. Não sei se tem alguma farmácia gigante que tenha mais do que isso, mas eu acho que geralmente é nesse número mesmo. Mas de fato já excluiria. E essa emenda foi aprovada. No texto aprovado pela Câmara dos Deputados, foi com esse dado de 20 vagas no caput. Só que o prefeito resolveu vetar, tá? Porque ele entende que houve um vício de iniciativa, que o Poder Legislativo não teria a competência para legislar sobre a gestão de estabelecimentos privados e no domínio econômico. Ele acha que isso é competência do Executivo Federal. E ele fala também, e ainda ressaltou que a atuação estatal na atividade econômica tem que ser fiscalização, incentivo em planejamento, sem impor obrigações. Isso foi a justificativa do veto do prefeito. Esse projeto ele retorna para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Vereadores, desculpe. Eu já estou com vício também de Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores ele retorna. E também é um processo que ele tem que ser analisado, já está na fase inicial de análise na Comissão de Constituição e Justiça, mas depois ele tem que ser analisado pelo plenário e também, para derrubar esse veto do prefeito, seria necessário a aprovação a decisão pela maioria absoluta, que são 26 dos 51 vereadores. Então, a gente acredita que o prefeito ele tem uma base muito forte dentro da Câmara Municipal, mas nós temos que acompanhar, porque acordos são acordos. Mas fato que, por hora, está vetado, essa lei não existe, e tem que aguardar a definição da Câmara Municipal. A gente vai acompanhar. Tudo indica que vai ser mais um projeto arquivado, não vai para frente, mas a gente está aqui de olho, acompanhando tudo. Conta para mim nos comentários o que você achou do programa de hoje, o primeiro Bula do ano. Deixe o seu like, compartilhe, isso é muito importante para nós. Quero agradecer a participação do André. André, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço e tenhamos um ótimo ano de muito trabalho. Rafael, obrigada mais uma vez pela sua participação. É muito enriquecedora.
Eu que agradeço, Viviane. Sempre falo que aprendo com vocês. Se me permite, eu vou deixar só uma última mensagem para quem nos assiste. É, um medicamento, por mais que possa ser vendido sem a prescrição de um médico, ele não é isento de riscos, tá? E não dispensa a orientação de um profissional qualificado, que é o profissional farmacêutico. A qualidade da informação e orientação a respeito de um medicamento, ele é tão importante quanto o próprio princípio ativo do medicamento. E ele possibilita o uso adequado, racional e garante a quem faz o uso desse medicamento o melhor para essa pessoa. Então, eu queria deixar essa mensagem e um ótimo 2024 para todos que nos assistem. Um abraço. Recado dado, Rafael. Excelente observação. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo Bula. Até lá. Tchau, tchau.